Como humanos, somos atraídos pela velocidade. Carros rápidos, fast food, internet rápida e o caminho mais rápido possível para o sucesso. Se há algo que queremos, tentaremos encontrar uma maneira de conseguir isso rapidamente. Mas seria o caminho mais rápido sempre o melhor? Quando aprendemos a desacelerar e ser pacientes, às vezes o que vamos encontrar no final é algo muito maior. Na Ásia Menor, longe de todas as grandes cidades e grandes centros, havia uma pequena e pacata cidade chamada Listra. Nessa cidade morava um menino chamado Timóteo. Timóteo era diferente da maioria dos demais nessa cidade, pois era filho de pais imigrantes. E não apenas de quaisquer pais imigrantes. Seu pai era grego e sua mãe judia. Como filho de um casal misto em uma pequena comunidade, Timóteo sempre foi isolado socialmente. Como um menino incircunciso, ele era visto como grego demais para ser aceito na comunidade judaica, enquanto para os gregos ele era judeu demais para ser aceito em sua comunidade. Com o tempo, Timóteo tornou-se medroso e tímido. Quando Timóteo ainda era jovem, ele testemunhou algo que teria um impacto profundo em sua vida. Um rabino judeu chamado Paulo veio à sua cidade proclamando a liberdade do poder do pecado a todos que tinham fé em Jesus, independentemente de sua origem. No entanto, havia algo diferente dos outros neste rabino. Ele não apenas demonstrou o poder de sua mensagem através da cura de um homem aleijado, mas também demonstrou uma convicção excepcional em sua mensagem quando recebeu um apedrejamento público, a ponto de todos pensarem que ele estava morto. Para Timóteo, esse foi um momento decisivo em sua vida. A partir de então, ele decidiu que queria seguir o exemplo de Paulo. Ele dedicou sua vida para servir fielmente a Jesus e mergulhou no estudo das Escrituras. Mesmo sendo ainda jovem, ele rapidamente se distinguiu nas comunidades cristãs de Listra e além, como alguém com um caráter excepcional e uma notável compreensão das Escrituras para sua idade. Cerca de um ano depois, quando voltou a Listra, Paulo reconheceu que Timóteo era alguém com grande potencial. Ele sabia que, com treinamento e discipulado corretos, Timóteo poderia ter um tremendo impacto ao dar liderança e supervisão às igrejas que estava plantando. Ele convidou Timóteo para acompanhá-lo em suas viagens missionárias, onde o treinaria e o orientaria em todo o seu potencial como seguidor de Jesus. Desse ponto em diante, Timóteo se tornou um aluno de Paulo e um de seus companheiros mais próximos e confiáveis. Quando uma igreja precisava de fortalecimento e encorajamento em frente à perseguição, Paulo enviava Timóteo. Quando uma igreja precisava de um exemplo de caráter piedoso para imitar, ele enviava Timóteo. Quando Paulo escreveu uma carta para trazer correção e instrução a uma igreja, ele incluiu o nome de Timóteo ao lado do seu. Em todos os bons momentos e nos momentos de dificuldade e adversidade, Timóteo e Paulo eram inseparáveis. Após cerca de 9 anos juntos, eles enfrentariam um de seus maiores desafios. Paulo foi falsamente acusado de trazer um gentil ao templo em Jerusalém e passaria 4 anos na prisão. Por 2 anos ele ficou preso em Cesareia e por mais 2 anos esteve na prisão em Roma, esperando seu julgamento perante ao imperador Nero. Mas, apesar dessa circunstância inesperada, Timóteo permaneceu com Paulo e continuou a crescer e amadurecer em sua fé. Depois de todos esses anos na prisão, Paulo não podia deixar de se preocupar com o desempenho das igrejas que ele havia plantado. Acredita-se que ele foi libertado da prisão e, junto com Timóteo, voltou a visitar essas igrejas com o intuito de ensinar e trazer encorajamento. Eles descobriram que muitas das igrejas continuaram a crescer e prosperar durante esse tempo. No entanto, quando chegaram a Éfeso, encontraram uma igreja que precisava de mais ajuda do que eles pensavam. Muito do crescimento da igreja de Éfeso foi liderado por cristãos que ainda eram imaturos em sua fé. Eles buscaram um caminho rápido para a liderança, sem primeiro se firmar na verdade das Escrituras, do jeito que Paulo e Timóteo fizeram. Por causa disso, alguns deles estavam sendo pegos em todos os tipos de distrações mesquinhas e falsos ensinamentos.
Essas ideias estavam impedindo muitos deles de viverem em plena obediência a Deus e, na verdade, estavam afastando alguns da verdade de Deus. Em vez de prolongar sua estrada em Éfeso e tratar pessoalmente dessas questões, Paulo teve uma ideia diferente. Por mais de uma década, ele havia orientado Timóteo exatamente nessa tarefa. Agora, cabia a ele assumir seu chamado e trazer maturidade, ordem e liderança para essa igreja. Assim, deixando um Timóteo nervoso para trás em Éfeso, Paulo fez uma viagem para visitar as igrejas na Macedônia. Sabendo que era a primeira vez que Timóteo recebia essa tarefa, ele escreveu a carta que conhecemos como 1 Timóteo, lembrando-o do que ele precisava fazer e encorajando-o em seu chamado. Nos 2 anos seguintes, Paulo e Timóteo continuaram a visitar e fortalecer as igrejas em toda a Ásia, Macedônia e Acaia. Enquanto isso, as hostilidades contra os cristãos aumentavam em muitas partes do Império Romano. De volta a Roma, Nero começou a procurar e matar cristãos, o que causou medo entre os cristãos em todo o Império. Apesar do aumento da perseguição, a ousadia de Paulo em proclamar a mensagem do Evangelho nunca mudou. Ele se tornou um ponto principal de grande parte da hostilidade e perseguição e acabou sendo preso novamente em Roma. Vendo isso, muitos de seus companheiros e colegas de trabalho o abandonaram em seu momento mais difícil. Paulo sabia que dessa vez não terminaria com a sua libertação, mas terminaria com a sua execução. No entanto, Paulo percebeu que, como sua vida e ministério estavam prestes a terminar, o ministério de Timóteo estava apenas começando. Ele finalmente estava pronto para assumir o ministério para o qual foi chamado. Em sua última carta, conhecida por nós como 2 Timóteo, Paulo incentiva Timóteo a continuar o ministério deles em todas as circunstâncias e chama seu filho fiel para estar ao seu lado uma última vez. A igreja de Éfeso e Timóteo contrastam fortemente entre si. Os cristãos efésios tentaram seguir o caminho mais rápido para a liderança, mas isso os levou a todo tipo de ensino ruim e até mesmo a ideias que afastaram alguns deles da verdade de Jesus. No entanto, Timóteo escolheu o melhor caminho. Ele estudou fielmente as Escrituras e treinou pacientemente sob a orientação de Paulo por muitos anos antes de assumir seu chamado. É o mesmo conosco hoje. Quando somos fiéis no estudo e pacientes com o nosso chamado, também podemos modelar o efeito Timóteo. Esperamos que esse vídeo ajude você a entender esses livros de uma forma mais profunda. Preparamos algumas perguntas de aplicação abaixo. Se ainda não o fez, nós o convidamos a se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos com outras pessoas. Obrigado por assistir!